começar o nosso 11º áudio, segundo módulo, Arando a Terra. E muito obrigado a todos que têm acompanhado aqui. Vamos seguir. A gente tem muita coisa para tratar. Então, eu queria falar sobre, nesse primeiro áudio do segundo módulo, sobre a questão dos fundamentos da nossa vida, né? Os fundamentos é algo muito importante. Mas quando eu recebi esse nome, arar a terra, eu não lembrei de outra coisa a não ser de um tempo de preparo. O arar a terra é um tempo de preparo e requer habilidade da pessoa que está trabalhando para isso. Então, isso a gente já consegue entender o que o Espírito Santo está querendo falar conosco. Primeiro, nós precisamos ter habilidades, trabalhar essa habilidade, buscar essa habilidade para preparar a terra. Preparar a terra no nosso trabalho, preparar o terreno, né? Na nossa estrada, na nossa caminhada, preparar o terreno no nosso coração, preparar o terreno na nossa mente, preparar o terreno na nossa família. Nós precisamos ter habilidades, nós precisamos ter sabedoria e outras armas que o Senhor vai nos dar. Mas vamos começar lembrando desse texto que está em Lucas 9, né? Sobre o homem que pega o arado, não pode olhar para trás. Uma coisa interessante nesse texto é que a pessoa que estava arando a terra, ela precisava manter os olhos fixos num ponto adiante. Ela não podia ficar olhando para trás ou olhar continuamente para trás, porque senão o animal que ele guiava para conduzir o arado poderia se desviar por causa de um buraco, de uma pedra, sei lá. E aquela linha que ele estava fazendo, aquele sulco ali naquela terra, poderia sair da rota, da direção, e aí ficava impróprio para o plantio, né? Porque ele tinha que seguir linhas retas para depois vir com a semente e jogar. Então a pessoa que estava conduzindo o arado, ela segurava o animal, né? Segurava o arado e os olhos tinham que estar diretamente num ponto fixo lá na frente. Então esse era o trajeto que ele fazia durante o trabalho. Por isso que o Senhor fala, olha, seja igual àquela pessoa que tomou a mão no arado e não pode olhar para trás, né? Fixe o ponto ali. Só que havia e há nos caminhos pedra, espinho, animais peçonhentos. Mas o interessante é que esse homem, quando trabalhava a terra, o Senhor, o dono daquele servo, ele tinha um calçado especial, porque não era todo mundo que fazia aquele trabalho. Era uma pessoa já treinada, uma pessoa que sabia manusear o animal, segurar o arado, não ficava fazendo zigue-zague, né? Então, para o Senhor, se aquele servo se ferisse com um espinho, com uma pedra, ou fosse picado de uma serpente, alguma coisa assim, ia ser um prejuízo para ele, né? Ou então ele tinha que ter outros escravos ali só para trabalhar aquilo dali. E requeria muito. Então, o Senhor disponibilizava para eles um calçado especial, mais reforçado. E aí, a gente lembra de Efésios 6,15, né? Sandálias da preparação do Evangelho da Paz. A gente lembra do Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra. A gente lembra de Apocalipse 2, 18. Então, o Senhor tem esses equipamentos para nós, para que a gente possa andar, para que a gente possa fazer o nosso trabalho. O trabalho daquele homem ali, em nós hoje, é o trabalho que a gente faz no dia a dia. Seja aqui na missão, seja aí na sua casa, seja no seu emprego, seja na faculdade. Nós estamos ali, temos que manter o foco naquele ponto fixo, naquele referencial. E o nosso referencial é Jesus. Então, o intercessor ele precisa entender isso. E existem coisas na nossa vida, como intercessores, como servos do Senhor, que nós precisamos discernir.
Existem coisas importantes e existem coisas necessárias. E como intercessor, nós precisamos saber disso. Se nós queremos andar num nível mais alto com o Senhor, nós precisamos ter alguns discernimentos diferentes do homem natural. A gente precisa ter a nossa sensibilidade, o nosso ouvido, os nossos olhos mais profundos para alguns detalhes que fazem diferença. Por exemplo, existem coisas importantes e necessárias na nossa vida, que às vezes a gente, por não ter tempo, por nunca ter atentado para isso, a gente termina se confundindo e perdendo às vezes as bênçãos, o tempo, perdendo muitas coisas. As coisas importantes são aquelas coisas que precisamos delas, as coisas são boas, têm grande valor para nós, porém, essas coisas podem ser adiadas, pode ser deixado para mais tarde, pode ser deixado para depois. Mas existem as coisas necessárias, que são absolutamente indispensáveis, seja para ter ou para fazer naquele momento. Então a gente precisa discernir do nosso dia a dia, no trabalho do nosso dia a dia, o que é importante e o que é necessário, para que a gente não venha se perder naquele dia e esquecer de ter aquele nosso tempo tão precioso com o Senhor, que para nós é fundamental. Então, a gente precisa entender essas coisas. Amém? Uma das coisas que a gente precisa buscar em Deus são essas ferramentas, são esses utensílios para trabalhar, são esses equipamentos que o Espírito Santo tem para nós. Isso faz a diferença na nossa vida. Isso faz em nós mudar de nível na nossa vida. Não que a gente busque ser um nível maior, digamos, no sentido de nos achar melhor do que outras pessoas, porque conseguimos ter um entendimento mais profundo, conseguimos entender algo na Bíblia, conseguimos ter um discernimento mais profundo de que outra pessoa não teve. Tudo que nós recebemos de Deus de forma graciosa, no sentido de graça e misericórdia de Deus para a nossa vida, não é para nós retermos para nós e usar aquilo dali como um troféu, uma medalha ou uma patente para a nossa vida. O que nós recebemos de profundo de Deus é para nós partilharmos e ajudar os nossos irmãos, andar com eles. Então, na nossa vida, nós vamos ter que, primeiro, ter esse entendimento de coisas importantes e necessárias e termos esse referencial sempre, tá? O nosso coração, a nossa vida é essa terra. E nós precisamos aprender a trabalhar essa terra. Precisamos entender que nessa terra vai ter espinhos, vai ter pedras, vai ter animais peçonhentos, e que nós vamos ter que passar por esse caminho para poder cultivar e para poder esse cultivo cresça e dê frutos. É importante gastarmos tempo, é importante gastarmos e nos desgastarmos em trabalhos para alcançar o objetivo necessário para nós. Então aqui eu quero chamar a atenção nesse primeiro estudo, primeiro desse terreno, que é a nossa vida. Que terreno você está andando? Como você está andando nesse terreno? O que te distrai nessa caminhada, nesse trabalho? E o seu referencial? A sua busca está sendo o quê? Bom, é muito importante para o trabalhador os pés, tá? Os pés do trabalhador. A Bíblia fala muito sobre pé, né? Quão formosos é o pé daquele que prega as boas novas, né? A gente vê muito se lavando os pés das pessoas no Antigo Testamento, no Novo Testamento. É um costume aqui no Oriente também. E quando se fala de pés, eu estou falando de estabilidade, eu estou falando de movimento, de caminhada, de direção. É importante entender esses pontos. Movimento, a gente pode entender por dentro do movimento ter velocidade ou não,
Uma das coisas que a gente precisa entender no Senhor, a caminhada, a companhia nessa caminhada e as direções que nós vamos tomar. São 3 pontos importantes na nossa vida com Deus, construindo o nosso ministério, a nossa caminhada. A velocidade, ela muda, viu? A gente não tem que andar num ritmo só, não. Às vezes Deus vai nos parar. Às vezes Deus vai fazer com que a gente ande mais devagar. Às vezes Deus vai acelerar a gente, ok? Lá em João 11:6, a gente vê Jesus parando enquanto Lázaro morria. Humanamente, Jesus estava completamente errado. Era um amigo dele que ele amava, ele sabia que estava doente. Por que ele não foi ajudar? Ele só foi 2 dias depois. Se fosse nos dias de hoje, talvez a gente condenasse o pastor. Uma ovelha está doente, amiga do pastor, e o pastor, não, eu vou depois, daqui a 2 dias eu apareço lá. Seria uma loucura, mas Deus fez aquilo dali. Deus deu aquela parada. Em relação à caminhada, eu vou passar bem rápido sobre isso, tá? Companhia, vai ter momentos que Deus vai juntar pessoas com você para caminhar, ou para te ajudar, ou para ser ajudado, ou você para ajudar essa pessoa, e vai ter momento que Deus vai separar essa pessoa de você. Seja em ministério, seja igreja, seja amigo, não importa. Porque o propósito de Deus na nossa vida é maior do que qualquer outra coisa, inclusive do que as amizades. Então, se aquela amizade que está ali com você, se aquela pessoa que está ali com você, por algum motivo ela se afasta do propósito de Deus, que Deus tem com vocês, Deus vai separar você dessa pessoa. Isso a gente vê na vida de Paulo. Tá? Paulo andou com Barnabé, andou com Silas, andou com Timóteo. Teve um momento que Paulo disse, olha, não dá mais, né? Vou seguir só. Então, nós precisamos ter entendimento, não é grosseria, mas é saber que o propósito de Deus na nossa vida é maior do que qualquer outra coisa, maior do que a nossa própria vida. Paulo entendia isso. Isso feito com carinho, com amor, com discernimento. Vai ter pessoas que Deus vai unir a você que vai andar na sua vida toda, para o resto da sua vida. Vai ser o seu escudeiro, vai ser aquela pessoa que vai estar junto com você. Eu tenho pessoas junto comigo que eu entendo que vão andar comigo por muito tempo, talvez até o dia que o Senhor me levar. São amigos, companheiros, né? Me lembrei agora da música, né? Companheiros do caminho. Então, existem essas pessoas que Deus vai trazer por um momento para te ajudar, para te direcionar, para corrigir a tua rota, e depois as pessoas vão se afastar de você. Você vai continuar feliz da vida. Lá na frente você vai encontrar ela de novo. Existem pessoas que vão estar com você pro resto da sua vida. Então isso é importante. Direção. A direção, ela muda. O Espírito Santo, ele é muito dinâmico. O Espírito Santo, ele é muito rápido. Em um momento ele está te dando a direção. Olha, assim, 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 assim. Daqui a um instante ele vai te dar outra direção, outro comando. Por que às vezes acontece isso? O diabo, ele conhece a gente muito bem. Ele sabe as nossas reações. Ele sabe como você vai reagir em determinada situação. Ele sabe, ele te conhece perfeitamente. Ele sabe se ele te ferir de um jeito, você vai reagir do outro. Então, quando o Espírito Santo nos toma, a nossa reação não é mais nossa, mas do Espírito. E aí o diabo se perde, porque quando ele te agride, né, quando ele lança sobre você um ataque, ele já te pega nas tuas reações. A gente peca, irmão, nas nossas reações. Então o inimigo vem com fúria, vem com sarcasmo, com mentira, com falsidade contra você, para você reagir na carne. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito, né, eles vão reagir no Espírito. O que o inimigo não espera. Entendeu? E aí os planos dele são frustrados, porque nós não reagimos segundo os padrões que ele entende que deveria reagir. Então é muito importante a gente entender isso, essa questão da reação do Espírito. Em João 3:8, que ele é o vento do Espírito sopra para onde ele quer e para onde ele vai. Assim são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Então, isso é muito importante dentro da batalha espiritual.
nas nossas reações diante de alguma situação. Amém? Eu vou parar por aqui, tem muita coisa para a gente conversar. Fiquem com Deus. Até amanhã. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus proteja a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus.